Bom, Bom, nome é Davi. meu nome é João e hoje nós estamos aqui, como prometido, né, Davi, para falar sobre as nossas experiências competitivas no mês de fevereiro. E se eu me lembro bem de onde nós paramos no último episódio, nós tínhamos promessas de mudanças, coisas diferentes. Então, como é Hum. que estava a tua expectativa antes do primeiro evento de fevereiro? Tá bom, cara, eu pretendia me divertir bastante. E eu consegui montar o deck certinho também, né? Que eu tava com essa dúvida porque tinha coisas emprestadas ainda e tal. Uhum. Mas foi tudo certinho, graças a Deus, consegui montar o deck. Foi um grande trabalho comunitário, né? Esse deck de É, Mirai e exato. tal. O deck ainda tá comigo e, sei lá, os 60% do deck é meu, assim. Os outros 40% é da galera que me apoiou. Sim. Pois é, eu também tava com algumas leves alterações ali nesse Zoroark, né? Então, tirando aquela questão do tema evolução que eu tinha mencionado no último episódio, e, mas, e continuando com a ideia da. Aliás, iniciando a ideia Não, da capa do herói, né? isso. Pela primeira vez. Então, tava ansioso para testar essas ideias, né? Com a lista de Zoroark. E chegando lá, foi o challenge da Paladino, né? Uhum. No espaço novo e tal. Lembra quantas pessoas eram? 20, exatamente 20. Challenge tão Então, assim, modesto. exato, tinha 19 Masters, né, pra Uhum. nós. Mas eram 20 total jogando. Sim, tinha um sênior muito ousado jogando de Crustle, né? Inclusive, É, ia cair contra ele na primeira rodada, né? Mas os roteiristas falaram, não, cara, o Davi e o João não caíram juntos na primeira rodada. E aí deu uhum. algum problema lá, eles refizeram os É, pairings, né? eles esqueceram de botar alguém que já tava lá e tal, mas Sim. aí tiveram que botar mais uma pessoa. Assim, ele não era nem sênior, é porque tem um bug no sistema lá de campeonato que eles utilizam, mas na verdade ele é júnior. Ele tava jogando Hum, de Crust. É. boto fé. Nessa idade já, cara, cometendo esses crimes. Não, exato. Cara, felizmente pra ele, ele foi salvo da minha coelha amassar ele. E nós dois Uhum. fomos, então, parados juntos. Eu acho que foi a terceira vez, talvez, que a gente caiu junto no primeiro round, assim, nessas Sim. competições todas. Então, temos um tipo de Miraidon contra Zoroark. E como é que foi Uhum. da tua perspectiva esse jogo? É, cara, o primeiro jogo eu fui muito sortudo, porque eu tava muito brincado no primeiro jogo, assim. No primeiro jogo eu comecei de Latias e Iron Hands. E assim, eu fiz Latias, Iron Hands, energia e passo, assim. Eu não tive Squawk, não tive Carmine, não tive nada. Por sorte, o teu turno foi. Tu tava com um Eu, Reshiram ativo, eu é, acho. eu iniciei Reshiram e Energia e passo. passo, né? É energia e passo, É. exato. Aí, por sorte, eu consegui irritar num gerador elétrico duas energias. E daí foi isso. Primeiro jogo. Mas, tipo, eu não tive nada, absolutamente nada. Eu só fui muito sortudo que tu também não teve, tá ligado? Cara, assim, E, isso é um e padrão, né? Inclusive, vai se repetir depois. não, e não só no nosso jogo, tu vai ver que, pelo jeito que eu vou falar dos outros jogos, teve vários jogos onde eu briquei e meu oponente também. Só que o meu deck, quando ambos os decks bricam, o meu deck é o melhor. É o Uhum, melhor, assim. Tipo, se eu tivesse de Dragapult e ambos tivessem brincado, o deck do oponente na maioria das vezes seria melhor, assim. uhum, uhum. Mas no caso de Mirai, o meu deck sempre é melhor nessa perspectiva de dois bricks, e tu vai ver que voltou a aparecer não só contigo, assim. Não é uma coisa que acontece só contigo, isso. Aconteceu outras Interessante. vezes também. É. No segundo jogo já foi diferente. Tu escolheu começar muito sabiamente, e daí eu, eu não consegui turno um, dois prêmios, né? Eu consegui turno um prêmio. Uhum, E foi um prêmio com Iron Bundle, né? E aí tu me ofereceu o teu único Zorua, uhum. deixando a coelha lá. E, depois desse turno onde eu peguei um prêmio, meus turnos são sempre muito rápidos, né? Então, assim, eu tive Research, tive Squawk, daí eu tive nocaute de um prêmio com um gerador. No primeiro turno eu peguei o turno de um prêmio, não foram dois. Daí depois veio Coruja, né? Coruja não, veio Coelho. Ver com ele pra pegar dois no Iron Hands, né? De resposta. No Iron Hands, Ah, exato. Daí, nisso eu fui a 5 prêmios. Eu tive algum boss ou Prime Catcher em alguma coisa pra ir a 3, porque minha ideia era pegar os últimos três na coelha, né? eu lembro que tu usou o Magneton, que eu não consegui o pato a tempo nessa segunda partida.
Então, eu peguei 2 e aí tu foi a 3. Talvez tu tenha pegado, tipo, com Zekrom no Zoroark, alguma coisa assim, sabe? Porque tu já tinha o Não, Orochi. com o Zeco não foi. Com o Zeco com certeza não foi. Ah, não, porque tu não conseguiu É, mas iniciar o Zekrom, né? Mas enfim, acho que foi contra o Iron Hands, alguma coisa assim. Miraidon, exato. Qualquer É, coisa assim. isso, E eu sei que eu fui a 3 e tu também, né? Foi tipo a 3 e daí tu pegou dois prêmios de novo com a Coelho. isso. Porque eu tive que dar gush em alguma coisa, né? Pra pegar dois prêmios. É, E daí o nosso jogo se resumiu a um último gerador elétrico que obviamente teve que ser de face-up, né? Teve que ser mostrado o gerador. sim. E eu acabei falhando o gerador e não consegui o nocaute com o Zekro. É, eu lembro que Daí eu. eu sei, Pode falar. eu sei que na volta, tipo, qualquer coisa. Eu tava esperando o boss no Latias e nocaute com o Zoroark, né? Mas enfim, teve também com a Coelha no Squawk. Qualquer coisa ali, tipo, tava no range. Sim, exato. Foi muito engraçado aquele esse suspense, assim, porque naquele último turno, né, antes de eu pegar o nocaute no Mãos Férreas pra ir a 1, eu dei uma Lilian desesperada pra tentar achar a capa do herói, assim, porque eu já sabia a condição de vitória, né? E aí Sim. eu não tinha nenhuma energia no meu Zoroark também. Então Uhum, Aí foi isso, né? Foi anexar a segunda energia na Lopone pensando nesse boss Squawk, assim, né? E uhum. rezar. Então foi a nossa experiência mais Miraidon, né? Que teve o Sim. face up e tal, né? E quando tu falhou, eu tive o segundo jogo com a Coelha, que, cara, Uhum. tipo, esse matchup foi o que mais, a Coelha mais brilhou, assim, né? Porque eu tenho um Poffin pra Coelho e Pato, assim, é o setup dos sonhos pra essa matchup, pra eu devolver nocautes muito rápidos, né? No mãos férreas e tal. E foi o que aconteceu na terceira, né? Foi acontecendo na terceira. A terceira eu também tive um começo muito merda, tipo, também foi tipo Latias e Iron Hands e energia passa, alguma coisa assim. Então eu também falhei o turno 3 nocaute de dois prêmios, né? Uhum, Mas então o terceiro jogo foi muito menos jogado assim do que o segundo. O terceiro jogo foi muito parecido com o primeiro, só que ao contrário, né? Porque daí no terceiro só eu briquei. uhum, No primeiro nós dois bricamos, mas eu tive sorte ali do gerador elétrico. Mas no terceiro eu só briquei, assim. Eu passei uns 2 ou 3 turnos só dando energia da mão no Iron Hands. uhum. Enfim, quando ele já tava montado, a coelha já tava fazendo a festa já, então. E eu não tinha pato também, né? Então, por mais que eu tivesse umas. Eu acho que eu nem tinha. Eu nem chegava a ter 13 energias, 4 energias nos cards, eu acho que eu tinha umas duas, assim. Isso, eu lembro que tinha Mas. duas. Exato. Mas mesmo aquelas duas não me ajudavam, porque teve pato e coelha, né? Uhum. Então aquele jogo tava bem fadado, assim. Sem Squawk, sem Carmine, meu deck dificilmente roda. Eu tenho que ter sorte. Sim. E foi uma partida bem divertida, né? A gente terminou super cedo, né? Então a gente conseguiu Foi. ver o que a galera tava jogando e tal. E a gente teve mais tempo pra se preparar, pra descansar até a segunda rodada. Então, como é que foi a tua segunda rodada agora, estando 0-1? Cara, foi contra um Put. A primeira partida foi bem mirado contra Put, assim. Foi bem tranquilo. Ele não chegou a armar Put. A primeira ameaça de Phantom Dive que ele tinha, eu já tinha dois prêmios em Latias e tal. Ahn, Foi um jogador bem. Ele foi bem indisciplinado com o banco dele. Então, ele não levava a sério as ameaças que eu propunha, assim. Uhum, E isso foi um grande problema pra ele. sim. O segundo jogo foi mais interessante. O segundo jogo ele decidiu, mesmo assim que eu começasse, né? Mas o meu começo foi rápido. Eu não cheguei a brincar assim, mas mesmo assim não, eu consegui não. Eu consegui sim o turno 3. Eu consegui nocaute para dois prêmios. Eu sei que ele teve um turno de explodir um fantasma no meu Iron Hands e bater com Moltres. Então eu não cheguei a ter 4 prêmios com o Iron Hands, Uhum, mas nessa altura meu Miraidon já estava loadado, assim. Eu tinha loadado um Miraidon, um Iron Hands e eu ainda tinha um Magneton para explodir, eu nem tinha explodido meu Magneton ainda. Então eu tava com certa tranquilidade do que ele propunha, porque por mais que eu tivesse por mais que ele tivesse conseguido esse nocaute no Iron Hands, eu ainda tava controlando os Dragapult dele, né? Ainda não tinha Dragapult no banco. Era só Moltres, o fantasma que ele explodiu. E daí eu fui a 1.
E, e quando ele. Enfim, eu peguei um nocaute de um prêmio ou dois prêmios, não me recordo agora. Por conta dessa curva de fantasmas, eu não me lembro exatamente se eu peguei dois ou um prêmio, né? Com o Uhum. Miraidon. Eu sei que a informação que eu tenho é que eu fui a um. E ele voltou com nocaute no meu Miraidon de Ursaluna. Só que tem essa questão. Tem uma Ursaluna na frente. E atrás no banco dele são vários. Assim, são 5 Pokémons que eu consigo pegar nocaute com Ursaluna ou Miraidon, né? Qualquer coisa. Só que eu cometo um erro que eu acabo me dando Bench Lock. Eu vou dar uma Nest Ball e nessa Nest Ball eu pego uma Ursaluna, assim, na Nest Ball. Só que eu ainda tô procurando pelo meu deck e eu cometo esse erro de dar Benchlock. E eu percebo que eu me dei Benchlock enquanto eu ainda tô olhando meu deck e vou pegar a Ursaluna do banco, né? Daí o meu oponente, ele me interrompe e manda a lendária. Não, jogou, tá ligado? E, assim, eu percebi claramente que ele tava muito frustrado com a match. Especialmente porque nessa altura do campeonato eu ainda, quando pegava prêmio com Miraidon, com Iron Hands, eu ainda tava fazendo a mãozinha do Iron Hands. Eu percebi claramente na primeira mãozinha que ele tava muito desconfortável, assim, com a matchup. Então eu percebi que ele era um jogador que só tava frustrado com a match, ele não tava afim de ganhar mais, ele só tava afim de sair dali, tá ligado? Uhum. E eu nem tentei discutir a regra com ele, porque essa regra não existe, não tá escrito no rulebook lá, jogou. Não tá escrito isso, tá ligado? Uhum. Eu posso mudar a procura na altura que eu quiser, antes de que eu embaralhe, assim. Mas enfim, eu não discuti com ele, deixei meu Ursaluna lá no banco, estourei o meu Magneton pra qualquer coisa que tava no meu banco de elétrico, assim, tipo, eu tinha um Miraidon lá, estourei pro Miraidon. E daí eu dei Professor Research, dei no meu Professor Research, eu achei Super Vara pro meu Iron Bundle e Nest Ball pro Iron Bundle. E ganhei de qualquer forma, porque quando eu explodisse o Iron Bundle, qualquer coisa que ele promovesse eu ia ganhando. Então, apesar de ter cometido esse erro que poderia custar o jogo no final do jogo, tipo, e eu poderia ter discutido com ele, insistido, porque isso poderia custar meu jogo, né? E ele tava inventando regra. Uhum. Mesmo assim, eu só, tipo, tá, tudo bem, vamos continuar jogando aí. Eu tava com uma vantagem tão grande de prêmio. E, e de novo, o estado de board dele tava tão triste que eu sabia que se eu não tivesse naquele turno, eu podia esperar um ou dois turnos, assim, bem Uhum. tranquilo. Mas enfim, eu acabei achando naquele turno e foi isso. Essa é uma experiência interessante que nos diz um pouco sobre o que a gente pode esperar, às vezes, o que a gente pode encontrar quando a gente for para um regional, por exemplo. Porque a gente está falando de um League Challenge, né? Onde, querendo ou não, a gente não teve que viajar para estar ali, né? A gente não teve que fazer toda uma programação, o custo do ingresso não é algo tão alto. Então, a gente começa a se perguntar, tipo, se a gente tomar um jogou para um jogador frustrado num regional, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Porque eu, pelo menos, né, eu fiquei muito deslumbrado na minha entrada ao cenário e não passava pela minha cabeça muito que isso pudesse acontecer, sabe? Então é interessante isso ter acontecido contigo porque eu já vou me preparando psicologicamente, né, para quando eu tiver que falar, não, não, a regra é tal, porque querendo ou não, por mais que seja uma situação favorável para mim, seria muito pior, por exemplo, se eu não me impusesse, né, e acabasse perdendo uma partida num regional por causa disso, sabe? Exato, a situação ali tava ruim pra ele, mas é Dragapult, sim, então tava ruim, mas sempre tem jogo, né? Eu sempre posso tomar Maxiera pra um, porque eu tava um prêmio, e eu nunca mais voltar no jogo, assim. Então, claro, tipo, eu não tava disposto a passar pela frustração de ter que explicar a regra pra ele, de ter que possivelmente pegar o rulebook, porque ele ia discutir a regra e afins. Uhum, Eu não tava disposto naquele dia, assim, mas a verdade é que com certeza tinha um perigo, com certeza, sim. E eu vou te dizer que é, normalmente é em mesas baixas, cara, dificilmente eu vou pra mesas altas e eu vejo algo parecido acontecer, sabe? uhum, Algum jogador que claramente tá frustrado com a match e fica descontando em coisas externas, sabe? Nossa, uhum. isso claramente, raramente eu vejo em mesas altas assim. Então é paciência, tipo, é vida. Sim. Perfeito. Então agora você tá com o histórico de 1-1. 1-1. Foi 2-0 Isso. essa, né? Foi 2-0, foi 2-0.
Beleza. Cara, eu vou pra minha segunda partida e eu pego um dos matchups que eu tava muito empolgado pra encontrar, que é Dragapult Dusk Noir, porque desde as duas partidas que eu joguei no meu último challenge de Zorak, as duas foram empate. E eu queria muito ter uma postura mais resolutiva nessa partida, né? A gente já falou bastante aqui sobre no podcast sobre como a gente não quer mais empate como um resultado, né? Então, eu saí com gosto amargo por ter empatado todas as vezes que eu joguei contra a Pult naquele challenge. E eu queria aplicar também alguns conceitos que eu tinha reaprendido e reaprofundado, assim, né? Nessa lista de Reshiram jogando contra a Pult. E, cara, quando eu percebi que a gente tava num cenário típico em que eu tava tomando item lock, tava farmando dano no meu Zoroark, 20 de dano a cada turno, consegui montar um Mankidori relativamente cedo, o Cyrano. A partir do momento que eu não ifei Poffin, né, no turno 1, o Cyrano já fez com que o meu fluxo de jogo já fosse muito forte, assim, com eventualmente Arthas vão pro terceiro Zorua, né? Então tava com 3 Zoroarks comprando. E nesse contexto eu percebi que eles se deram Mintlock. Então eu consegui o Pato também. Então eles não tinham pressão de Dusclops, Dusknoir, que era o que mais me preocupava nessa match, e eles não tinham possibilidade de Howlutia. E aí foi, analisando aquele board ali, e contando que eles não rodassem Turo também, que eu nunca vi num Pult, assim, jogando contra, né? Eles não têm forma positiva de começar essa troca de prêmios. Então eu vou só sentar aqui e ficar aproveitando o dano que o Bujo tá me dando e ficar jogando esse dano pro board dele. Então acumular dano nas linhas de fantasma, acumular dano eventualmente numa linha de Dracloak, assim, e deixar fazer com que eles tomem a iniciativa, assim. E não deu outra, sabe? Eles tiveram que. Bom, a melhor jogada que eles podiam fazer era boss no meu Monkey e deixar 60 no meu Psyduck, né? E quando eles chegavam nesse ponto, meu deck tava finíssimo, porque era 3 trocas por turno, né? Até eles chegarem nesse ponto, assim. Então eu conseguia restabelecer meu Mankidori. Aí às vezes ou eu dava turno no Psyduck quando eu queria evitar o prêmio, ou eu tinha CC e Monkey de novo, estabelecer o Monkey e tinha nocaute nas duas linhas de fantasma, né? Nocaute em uma com o Monkey, nocaute em outra com o Reshiram, ou eu resetava o meu Psyduck, enfim. Então, qualquer uma dessas abordagens, assim, levava para um final de jogo, onde as Quisteras dele não faziam nada, porque meu deck estava muito fino, e ele não tinha acesso às linhas de fantasma, porque eu tinha recurso para perseguir elas até o final do jogo, né? Então, foi bem dominante, assim, essa primeira partida. Só que ela demorou bastante, porque ele claramente ficou pensando muito enquanto a gente tava nesse estado inicial, do tipo, cara, como é que eu ataco aqui, sabe? Tipo, não tem forma de Uhum, atacar, porque ele não deixou espaço pro Holutia, né? Então, uhum, e por causa disso, essa primeira partida demorou bastante tempo, assim. E aí a gente entrou numa segunda, e aí, como eu falei no último challenge, né? Agora, sempre que eu terminar uma partida, eu vou olhar o tempo, sabe? Pra me programar do que eu vou fazer, né? Pra jogar com esses fatores externos junto. E eu vi que faltava 13 minutos. Eu falei, tá, então ou eu vou insta-scupar, ou eu vou tentar ganhar de 1-0, tá ligado? Tipo, vai uhum, ser. Vai ser essa abordagem, assim, né? Porque a partida com esse setup de Reshiram, com essa estratégia que eu tô fazendo, vai ser partida longa, não adianta, sabe? uhum, Então, aí ou eu vou tentar se desculpar e tentar ser agressivo com os prêmios, ou eu vou tentar fazer o mesmo plano que eu fiz pra primeira. E, cara, meu início foi muito bom e tal. Eu até. O meu price check não foi tão caprichado assim na primeira busca pelo deck, então, mas eu vi que eu tava conseguindo ter um setup parecido assim, tava bem confortável, e na segunda busca do deck eu percebo que eu parecia os dois Reshiram. E aí, chega nesse ponto, assim, eu até peço pro Gimme, que é o juiz lá, me comentar o tempo naquela hora, em voz alta, assim, porque não tava dando pra ver. E aí faltava 8 minutos nessa altura. Eu falei, bom, uhum, não dá tempo de eu começar mais uma. Então eu vou adotar a mesma postura aqui e eu vou deixar sempre um espaço aberto pra ele suspeitar de que eu só não tô trazendo o Reshiram porque eu não preciso, tá ligado? Porque eu não vou atacar. uhum, Já que eu fui muito passivo na primeira partida. Então eu só fui, assim, com a poker face, tá ligado? Jogando. Eu fui jogando, passando dano com o uhum, uhum. Mankidori, e ele cometeu o mesmo erro que ele cometeu antes, de não deixar espaço pro Rolut. Então, cara, eu consegui controlar o pace da partida perfeitamente. E quando ele Sim. dá o primeiro Phantom Dive, eu dou turno no meu Zoroark, tipo, e baixo o segundo Mankidori, assim, sabe? E pego o prêmio na primeira linha de escudo dele só com o Mankidori, assim, e não pego Uhum,
Não acho meu Reshiram, sim. E aí eu vou jogando até que é chamado os turnos e ele pegou um prêmio, eu peguei um, sabe? Uhum, E aí ele não vê mais forma dele vencer, então a gente empata essa segunda. Aí eu flipo meus prêmios e os meus dois próximos eram os Reshiram, eram o Reshiram, assim. Então uhum, foi engraçado essa segunda partida, né? Que eu pensei muitas vezes em baixar um Zorua e começar a copiar o ataque do Zorua pra nocautear os da Skull, sabe? Mas aí isso ia denunciar de sim. que eu tinha apresentado os Reshiram e tal. Então, teve esse momento de susto, assim, mas essa segunda partida me deu muita confiança na abordagem que eu tinha escolhido, pelo menos para responder aos hábitos que os meus adversários de pult estavam tendo, né? De não deixar Uhum. esse espaço pro Rolut. Então saiu 2-0 dessa terceira rodada. É, tu nem precisava de Reshiram ali, né? Porque, assim, se eles começam a dar Phantom Dive, tu até deixa aquele pato morrer e ele vai ficar estourando o fantasma e te dando Reshiram de volta, sabe? Uhum, Tu consegue controlar uma linha de fantasma pra não ter ameaça dele levar, tipo, 4 prêmios de uma vez só, né? De levar só dois. uhum. E então é muito tranquilo, assim, tipo, a partir do momento que o Pult ele se dá bench lock, é muito tranquilo jogar. É, exato. De Zoroark, né? Tu vai montando ali 2 Monkey, se a lista permitir. A mesma coisa com Mega Psyll, cara. Mega Psyll tu tem que ter um controle muito bom de bench jogando de Dragapult. Senão o Mega Psyll ele te dá Outmonkey, velho. É muito chato. É, exatamente. Então, cara, eu tenho certeza que esse jogador de Pult nunca teve que lidar com essa experiência antes, sabe? Ele nunca teve que jogar contra um Zoroark, porque a gente tá falando de um Zoroark Berserker ainda, né? Sim. Então, tipo, como é que ele vai saber jogar essa matchup, né? É muito Não, específico, né? ele deve ter ficado em choque quando ele olhou pro board dele e não tinha o que ele fazer, né? Porque é aquela coisa, tipo, tudo que a maioria das coisas que o Dragapult quer é setar. Aí ele seta, olha pro board, não tem nada o que fazer, tipo, alguma coisa de errado ele fez no set, né? Sim, Só que perceber isso numa série só, porra. Tipo assim, eu demorei. A gente tá jogando há 8, não, 10 meses o jogo, sei lá. Eu demorei uhum, 10 meses pra perceber isso, tá ligado? Então, não é de uma série pra outra que ele vai perceber, com certeza. exato. Então, vamos pra terceira rodada. E como é que tá o feeling do deck até então? E como é que é a tua terceira rodada? Cara, eu não consegui o ifar, mas eu queria ter o ifado muito, mas eu não consegui o ifar, então eu pego o meu primeiro Charizard, Terazard. Tem vários motivos pelo qual o match é ruim. Vários, vários, vários. O principal deles é Briar, o segundo maior motivo é o deck adora em primeiro, eu também, então eu tenho que coinflipar. Uhum, E eu já coinflipo demais no deck, eu não queria coinflipar mais ainda do que eu já tenho que coinflipar, enfim. uhum, Mas eu acabo vencendo o coinflip e escolho ir em primeiro. E, cara, mesmo assim, eu tenho muita dificuldade no primeiro jogo, assim. Eu acabo vencendo, mas não por mérito meu, foi algumas decisões da minha oponente que foram questionáveis, assim, e eu consegui punir isso. Eu consegui controlar um pouco o PJ dela, e foi por isso, assim, foi por isso que ela não teve, mesmo tomando decisões questionáveis, que ela não teve muita facilidade de vencer a match, assim, porque se ela tivesse o PJ, essa match qualquer criança venceria de mim, assim, com muita facilidade, porque a match é muito foda, assim. uhum, Ahn, na segunda match, no segundo jogo da match, ela começa a demorar muito pra tomar algumas decisões, e por mais que eu tenha um set onde é possível ganhar, ela começou jogando, então é possível eu ganhar, mas eu vou precisar de muitas coisas e principalmente de um nocaute no Pidgeot X, que agora tá montado para 3 prêmios, né? Então eu vou precisar de Defiance Band, etc. E quando ela começa a demorar muito para tomar decisões, eu vejo o relógio baixando. Primeira vez numa série de Primeira vez numa série de Miraidon que eu vou a 20 minutos e ainda não acabou o segundo jogo, a gente ainda tá no segundo jogo. Eu começo a ficar desesperado e eu recolho, assim, pra. Porque existe um mundo onde eu consiga vencer, mas eu vou precisar de uma série de fatores e esses fatores vão demorar e eu não quero sair com empate, então eu só esculpo pra quebrar um pouco o ritmo. No terceiro jogo, cara, o terceiro jogo foi cômico, assim, porque o terceiro jogo eu tive 3 turnos. Assim, eu tive 4, né? O primeiro de 7 e os outros 3 eu peguei 2 prêmios os 3 turnos. Então eu joguei 4 turnos. A gente começou a jogar esse jogo com 18, 19 minutos, assim. Ah, eu joguei meu primeiro turno. Eu comecei jogando, né? Eu joguei meu primeiro turno. Eu vi, sei lá, uns 18 minutos no relógio. Eu fui jogar meu segundo turno com 12.
O primeiro turno dela demorou 6 minutos. E eu constantemente lembrando ela, né? Pô, tá acabando o tempo. E aí, o que que tu vai fazer nesse pássaro? Aí, tipo, ela usava o Rotom, né? E daí, são só essas duas corujas? Então, não, tô decidindo minha terceira coisa, sabe? Então ela demorava muito, assim, pro turno dela. E, cara, foi muito cômico, porque não teve disrupção o jogo inteiro. Então, meu primeiro turno foi de 7, meu segundo foi boss nocaute pra 2 prêmios, meu terceiro foi boss nocaute pra 2 prêmios, e meu quarto foi boss nocaute pra 2 prêmios. Aí, claro, eu não lembro se foi boss, se foi Prime Catcher, se foi o Iron Bundle, enfim. Mas eu joguei só 4 turnos e, cara, a gente foi, sei lá, 5 minutos no relógio, sabe? Uhum, Ah, meus turnos demoravam. João, meus turnos demoravam 10 segundos. Porque eu só dava boss nocaute, boss nocaute, boss nocaute. E o jogo demorou 15 minutos, sabe? Então. Assim, claramente eu via que essa demora não era maliciosa, né? Era de nervosismo, claro. uhum, Mas mesmo assim foi muito demorado, assim. Mas pelo menos. Pelo menos eu consegui vencer de um Zard. De um Zard mediano, né? uhum, Porque esse era meu medo, assim, até que os dardos medianos me vencessem nessa match, porque eu acho essa match horrível, assim. uhum, Mas então, pelo menos eu consegui acabar o jogo 2-1 ah, de um Zard mediano, que pra mim já foi uma vitória, né? Porque a uhum. match é realmente horrível. Sim. Bom, então, mais um objetivo cumprido, né? Com É, a 2-1. 2-1, vambora. Ah, É, Cara, a minha rodada eu caí contra outra matchup que eu queria enfrentar muito, que também é Terazard, né? Inclusive caímos um do lado do outro. E, sim. cara, pois é, como eu te falei depois do jogo, né? Essa match, assim, revelou o quanto eu não tinha nem de longe, assim, ou nem de longe a quantidade de horas que eu gostaria de ter nessa matchup, assim. Então, desde o início, já começaram a ver situações que me geraram dúvida. A primeira partida, ela brincou muito, mesmo, assim. Então, ela inteligentemente escupou, depois de uns 2, 3 turnos. Mas ela viu que eu tava Uhum, conseguindo setar e tal. E aí ela foi pra segunda, nós fomos pra segunda, que foi o centro dessa partida, né? E, cara, eu confesso que, assim, ela mostrou uma informação importante quando ela escupou, né? Que foi o Chien-Pao Baby. Mas, uhum, pra essa lista especificamente, eu tinha decidido não levar a Watchtower. Porque numa uhum, liguinha que a gente jogou no dia anterior, eu joguei contra uma Gardevoir. E eu tava aplicando aquele plano de jogo com a capa e o Zoroark de capa na frente, não dava counter catcher e tal. Só que Mind Band começou a me ferrar, cara. Começou a ferrar muito essa linha, assim. E uhum, eu ficava muito preso, porque se eu tenho capa, eu não tenho balão. E eu não tenho pecarante. Então, era super esquisito. Eu só tenho 2 PP up, então se eu ficar recuando, dando hard retreat, assim, eventualmente minhas energias vão acabar. Então, me deixou bem desconfortável, assim, sabe? Eu falei, então eu apostei no meu conhecimento de match, que era quase nada, mas enfim, pra uhum, ganhar essa partida, e tirei o Watchtower e botei o Castelo do N pra me dar esse conforto mais contra a Gardevoir. E aí, beleza, então eu vi o Chain Paul Bay e eu falei, tá, mas não interessa, porque eu não tenho o Watchtower e tal. A gente seguiu pro uhum, segundo jogo e ela escolheu começar e tal. E, cara, foi um setup bem normal, assim, ela conseguiu tudo que ela precisava, montou o Terápagos, eu consegui tudo que eu precisava, então montei os 3 Zoroarks e o Psyduck. Mas a partir disso, eu tava muito em dúvida de quais alvos eram as minhas prioridades, porque ela conseguiu as coisas rápido bastante pra que eu não, tipo, eu não pudesse sniper a linha de Pidgey dela, sabe? Tirar acesso ao Pidgeot, ou pudesse sniper a única linha de Charmander dela, não, sabe? Ela conseguiu montar tudo direitinho, assim. Então, uhum, eu e ela estávamos muito com dúvida do que fazer, sabe? Então, uhum, o tempo estava equilibrado, mas porque eu tava demorando um pouco e ela tava demorando um pouco também, sabe? Porque a gente tava tendo que pensar bastante, assim. Então, ela começou tendo a iniciativa de. A quantidade de ganchos dela é bem limitada, né? Então ela começou tendo a iniciativa de pegar alguns nocautes de um prêmio, assim, no meu Psyduck, eu fui recuperando. É, E aí chegou um ponto em que ela resolveu deixar dano no meu. Do meu Zoroark, ela bateu pra 150 com Terápagos no meu Zoroark. E uhum, ali, o que eu queria fazer era dar boss nocaute com Era Poderosa no Pidgeot. Tirar essa Pidgeot dela, que na minha cabeça era a minha maior quantum de vitória ali, sabe? Mas uhum, eu não consegui o boss, assim. Foi meio cedo no jogo que, como eu falei nela, explodiu uhum, bastante. Então eu não tive muito tempo de usar trocas. E aí
eu pensei o seguinte, né? Aí nossa, esse turno foi o mais difícil, assim, pra mim. E aí eu acabei recuando. Eu vi uma linha de Mankidori, assim, então eu ativei o Mankidori, recuei esse Zoroark, dei hard retreat nele mesmo, assim. Aliás, não, eu não dei hard retreat nele, esse foi o meu erro. Eu coloquei balão nele e recuei. E aí depois eu vi que eu tava com a capa na mão. Então ela tinha nocaute meio fácil, assim, né? Mesmo tirando 20 de dano, eu ficava com 120 de dano. Então ela tinha um nocaute mais fácil. Depois eu me arrependi bastante. Na hora eu me arrependi, assim. Eu queria ter botado a capa e pra aquele Zoroark virar um banco de dano pro Mankidori, assim. Pra eu ir jogando ao redor disso, né? Montar dois Manks e jogando dessa forma. Mas não fiz isso. E aí coloquei um outro Zoroark, assim, na frente. E fui aplicando pressão nele no Duskull, nas linhas de Duskull dela, com o Monkey e tal. E, cara, chegou um ponto em que, basicamente, ela demorou pra dar Gush de novo nesse Zoroark, assim. Até porque ela demorou pra ter dano suficiente. Porque ela não queria comprometer o Charizard no ativo, ela só tinha um Charizard naquele ponto do jogo, né? Então ela queria continuar com Terápagos no ativo. Uhum. E o, o que eu lembro, assim, é que eu consegui nocaute na linha da Skull e bati pra 200, pra 170 no Terápagos e deixei o Terápagos com 200 de dano, assim. Então que ele estivesse num Uhum. range de um Mankidori só. Mas Uhum. como eu não coloquei a capa, eventualmente, ela, nessa altura, ela conseguiu área zero para o Terápagos dela ter muito dano, assim. Então ela conseguiu dar Prime Catcher no meu Zoroark que tava com dano, assim, e eliminou esse Zoroark e tirou o dano todo do meu tabuleiro, né? E aí, nesse ponto, o banco dela tava Pidgeot Charizard, tinha um Dusknoir montado e tinha uma Hoot e um Noctowl. E acho que um Rotom, uma coisa assim, sabe? E eu tinha uma decisão ali pra tomar, né? E eu tinha uma Psyduck ainda, mas ela tinha espaço. O que eu lembro é que ela tinha espaço pra um Clefairy, né? Uhum. E eu comecei a me preocupar com o Clefairy, porque daí naquela altura ali, ela já não tinha tantos recursos que ela precisava buscar, então era meio fácil ela buscar o Clefairy, e o Clefairy ia ser meio devastador, porque ele já tinha pegado o nocaute de 2 prêmios no meu Zoroark, que é o crime capital nessa matchup, que eu nunca posso deixar acontecer, sabe? Então o Uhum. Dusknoir, ele ia me estragar completamente, porque daí ia poder me deixar em range pra Briar, enfim, né, deixar o Xerath de manipular meus prêmios é sempre terrível nessa matchup, e além disso, o dano do Dusknoir também é terrível. Então, mas eu, por algum motivo, eu acabei dando boss, dando gust no Root Root e nocaute no Root Root, assim. Eu acho que eu dei um Tunnel Vision, Uhum. assim, em tentar impedir um turno muito explosivo dela e dei nocaute no Root Root. Mas a partir daquele ponto, eu não tinha mais dano pra passar com o Mankidori, então o meu plano de fazer um turno de 3 prêmios estava acabado, assim, né? Então eu tava desesperado já Uhum. naquela altura, assim, eu meio que dei uma derretida, sabe, no meio daquela partida, que foi super longa, super pensada dos dois lados. E por sorte, ela acabou prizando o Clefairy. Então, ela foi buscar, assim, ela foi fazer uma busca e ela franziu a sobrancelha, assim, sabe? Falei, caraca, ela prizou o Clefairy. Nossa, porque se ela não tivesse prizado o Clefairy, eu tinha perdido instantaneamente, naquele momento Uhum. ali. Mas, o ponto é que ela prizou e ela acabou vindo com o Charizard pra frente, assim, nessa altura eu tinha pegado, acho que, 2 prêmios. E ela pegou, ela devia ter pegado uns 3, assim. Uhum. E no final das contas, terminamos a partida assim que. Aí eu fui batendo no Charizard e tal, então a minha linha toda foi muito lenta. Mas ela conseguiu usar bem os gushes dela pra acabar indo a um prêmio só, né? Uhum. E ela tinha ido a um, eu tava a três, e aí. E ela ainda tinha um boss no deck, né? Então ela conseguiu pegar prêmios muito agressivamente, né? Isso Uhum. acabou me deixando numa posição muito complicada, porque daí eu peguei com Gush o nocaute no Terápagos, fui a um, tinha mais 2 boss no deck, só que daí ela tinha Pidgeot pra boss, né? Então chegou um ponto que eu falei, se tu tiver boss, assim, só mostra que eu concedo, né? E ela tinha, de fato. Uhum. Então eu saí bem frustrado, assim, porque eu fiquei batendo a cabeça, fiquei mudando de abordagem durante o jogo, assim, porque eu tava muito, muito em dúvida sempre. É, Então, eu tinha essa linha de capa no meu Zoroark, assim, que eu acho que era a melhor linha que eu tinha naquele ponto, com as ferramentas que eu tinha na lista e tal. Mas depois, como a gente conversou, né, umas semanas depois, que nem essa linha funcionava, porque não era tão difícil assim pra ela perseguir esse Zoroark mesmo com capa, né? Uhum. Então. E
eu também tinha muita dúvida do que fazer com o meu banco, porque nos dois jogos que a gente jogou, eu botei a Baniri muito cedo, mas eu não tinha certeza exatamente o que eu queria fazer com a Baniri, sabe? Uhum, Então, de novo, eu já não sabia nem o que colocar no meu banco, então a matchup tava complicada assim desde o início. Então, eu perdi essa, mas a gente nem teve tempo de setar a primeira direito, assim, a terceira direito, que o tempo foi chamado, uhum, então a gente acabou empatando. Mas foi um empate com um gosto de derrota, assim, 100%, porque é, eu não conhecia bem a matchup, ela não conhecia bem a matchup, e nesse caso é muito melhor pro Charizard, né? Então, e como ela sabia jogar bem, né? Ela tinha os fundamentos bem do deck montados, assim, ela provavelmente ganharia se ela não tivesse aplicado a primeira, assim. uhum, Então, eu saí com um gosto um pouco amargo, assim. Acho que essa foi a partida em que eu mais tomei um cheque de realidade, assim, e fiquei meio pensativo. E com uma nota mental pra rever depois. uhum. E aí vamos pra. E então agora eu tô 2-1. Aliás, desculpa, eu tô 2-0-1, na 2-0-1. verdade. É, exato. 2-0-1, isso. E você está 2-1. Então tá com 7 pontos, aí eu tô Isso. com 6. É, E. daí eu. Daí o teu empate jogou essa mesma querida pra mim, queridona de Charizard. Daí. Cara, a primeira não foi. A primeira de. O primeiro Zard da. O primeiro Zard do dia não foi fácil já. E. E, de novo, não era uma oponente não era uma oponente muito boa, que tava muito nervosa, assim. Imagina uma que não tava nervosa, tava tranquila, que já tinha um conhecimento mais do deck. Cara, o primeiro jogo ela bricou, graças a Deus, assim, eu consegui perseguir todos os Manders, ela nunca teve Mander, nunca teve energia no Terápagos. Ela escupou também um pouquinho rápido, quando eu tinha ido, eu peguei no terceiro turno, quando eu peguei meu quarto prêmio, ela já olhou pros prêmios dela, olhou pros meus, viu que não dava pra ganhar a corrida e já escupou já. Uma coisa que é importante citar é que nas duas matches contra as Zard eu ganhei coin flip. Então, em um cenário 2-1, eu que vou duas vezes primeiro, né? Isso é bem importante nessa match. Uhum, Ah, cara, o segundo jogo foi a curva normal de Charizard, assim, então eu peguei dois prêmios, ela foi a 5 porque eu tive que explodir um Magneton. Ela voltou ela voltou pegando dois prêmios no meu Iron Hands e, e eu falhei. Eu falhei nocaute no meu terceiro turno. E assim, eu não sei como é que os Miraidon jogam, mas quando eu tô jogando e eu falho nocaute em um dos turnos, eu recolho. Tipo, uhum, simples assim, eu recolhi. Então eu recolhi porque ela ia pegar, sem dúvidas nenhuma, ela ia pegar dois prêmios no próximo. E mesmo que eu pegasse dois prêmios nesse, os dois prêmios teriam que ser no Pidgeot. Eu teria que ter a sorte dela não ter ou uma, ou, sei lá, uma outra bola, ou não ter uma coruja, porque se ela tivesse, ela ainda teria Briar. Então, completamente padrão normal dessa match, que é horrível, assim. uhum, Ah, no terceiro jogo, eu consegui. No terceiro jogo, de forma muito inteligente, ela veio de Terápagos, só que essa jogada de Terápagos, quando ela conseguiu assim, não foi o suficiente para pegar nocaute, porque ela não conseguiu usar o estádio e loadar o banco, né? uhum, E então, meu Arrow Hands fica tagado, só que eu já tinha tagado o Terápagos dela em alguma altura, assim, então quando ela recua o Terápagos e põe o Zard pra finalizar alguma coisa que eu não vou lembrar agora de novo exatamente, porque já faz quase um mês. ah, eu sei que eu consigo ter Gust no Terápagos pra três prêmios. E isso faz toda a diferença nessa match. Tu tem que pegar algum nocaute de três prêmios pra a tua curva ser 3-2-1, né? Pra uhum, não ter acesso a Briar e tal. Então, esse tag no Terápagos fez toda a diferença, assim, pra eu conseguir modificar a curva de prêmios ao meu favor. E eu consegui fazer três no Terápagos e daí dois no Pidgeot. E nessa altura ela foi a 13 e não tem Briar, né? uhum, Então eu tenho 3-2 e daí um em qualquer coisa no final do jogo. Eu acho que ela consegue disrupção de forma precisa, assim, no turno que ela precisa, ela consegue disrupção. E ela vai atrás, mesmo que ela pudesse, tipo, ter algumas coisas em troca dessa disrupção, mas ela escolhe ir atrás dessa disrupção ativamente de forma muito precisa.
Mas mesmo assim, eu tenho já, nessa altura eu tenho uma porrada de Ultra Bolas e eu tenho Iron Bundle MVP, assim, desse deck, by far, nos dois challenges que eu participei nesse mês. Então, de novo, foi um pouquinho de sorte, assim, que eu consegui fazer essa curva de 3-2-1. Normalmente essa curva de 3-2-1 acontece quando eu consigo pegar 3 no Pidgeot, mas o Pidgeot ele não desce no turno que eu quero, que é o turno que eu começo a bater com Iron Hands. Uhum, E se eu pegar 2 prêmios com Iron Hands nesse primeiro turno, ele já volta com nocaute. Então é um pouco estranho, assim, onde normalmente nessa match, no primeiro turno, eu não quero pegar 2 prêmios, eu quero pegar um, pra depois pegar 3 no Pidgeot. É super estranho, assim, a match. uhum. Mas. Mas enfim, acabei conseguindo o dub. E esse dub eu fiquei orgulhoso porque ela jogava, como tu mesmo falou, ela jogava direitinho, ela sabia os fundamentos. Ela claramente não jogava com o deck, mas ela sabia jogar Pokémon e pegou um deck forte, tá Uhum, ligado? uhum. E daí ela até me comentou, tipo, depois no final do jogo, nossa, eu preciso muito começar. Se eu perco com o Flip, esse deck já fica muito mal e tal, muito mal das pernas. Uhum. E é bem isso a match, assim, é bem isso mesmo. Então ela sabe os fundamentos e pegou um deck forte. E, cara, foi bem perto, foi bem assustador, assim, mas. Então desse dub eu gostei, ah, porque foi no board mesmo, sabe? A vitória foi no board mesmo. Maneiro. E de novo, muito rápido, assim, tipo, acabou a partida, faltava 27 minutos, tá ligado? Pra rodada. Bem rápido. Eu, Sim. eu demorei mais narrando do que a partida demorou, tá ligado? A experiência de Miraida na cara. Não, eu adorei jogar É. contigo porque, nossa, era a última. A gente tava começando a terceira. Eu vi, tipo, nossa, sei lá, 20 minutos, 25 minutos, tá ligado? No relógio ainda. Uhum. Muito tranquilo. É. Daí, enfim, fui a 3-1, 2 vitórias de Zard. E pra mim, o evento já tá pago, assim, com essas 2 vitórias de Zard, porque era o deck que mais tava assustado nessa matchup, com certeza. Sim. Cara, então eu 201 vou pra mesa e eu fico muito feliz quando eu vejo um drip na minha frente. Então, mais um Dragapult Dusknoir, que era uma matchup também que eu queria praticar contra. Inclusive, até então, uma pool de decks bem meta, né? Que a gente viu nesse challenge de 20 pessoas, né? A gente viu bastante Green também, que a gente acabou não jogando contra, né? Uhum, Então, bastante deck meta, assim. E que é o que a gente se prepara, né? Antes de eventos, basicamente. uhum, Então, joguei contra um Dragapult Dusknoir e, cara, eu tava muito aberto. Eu tava genuinamente atento a isso, eu tava muito aberto, porque a possibilidade deles deixarem o espaço pro Howlute, porque tanto no live quanto em outros challenges, ou enfim, qualquer coisa, eu não tenho muita experiência, tá ligado? Do Pult deixar espacinho pro Howlute nessa match. Então, eu confesso que se ele deixasse, eu seria muito improviso, assim, eu não saberia tão bem o que fazer, sabe? uhum. Mas, mais uma vez, ele não deixa espaço. Ele enche o banco dele com drips. Dessa primeira partida ele também vem com o Mankidori, o que deixa um pouco mais incômoda essa linha de eu ficar punindo o dano Uhum. do build dele, né? Enfim. Porque dá na mesma que tem o Halut, né? Dá na mesma que tem o espaço pro Halut, no fim das contas. Exato. Então, É. me obriga um pouco mais a ser agressivo nesse sentido. Então, já ficou uma posição mais incômoda pra mim do que a primeira partida, né? Uhum, Mas, de novo, meu adversário também estava claramente, assim, tendo que pensar bastante, né? Do que fazer contra mim e tal. E eu fui pra mesma linha, né? Então, se eu não me engano, nas duas partidas eu perdi o coin flip contra Pult, então eu comecei tomando item locks sempre, mas eu nunca wifei o primeiro Poffin, e isso foi extremamente importante. A partir do momento que eu tenho o primeiro Poffin, o item lock não me incomoda tanto, então é cirando pra dois Zoroarks nesse início, assim, e depois eu É, consigo a montar o gente, terceiro. a gente falava sobre isso quando a gente começou a jogar, né? Tipo, se tu tiver a garantia que tu vai começar de Poffin, o Zoroark quer começar, né? Não tem nenhum Sim, motivo pra ele não começar. Né? né? É bem essa linha mesmo. O Azul Né? até fala um pouco quando ele tá naquela Watch Party de Pittsburgh, assim. Ele tá vendo um jogo do Liam contra um Pult, né? Ele fala, cara, às vezes de Pult tu nem vai pra Budil, porque tu só tá dando dano pra ele, tá ligado? Ele nem se incomoda de estar com item lock e tal, né? E é bem esse o feeling, É, assim. exato. Cara, 2 Poffins, um Arthas, um pra Reshiram, tipo, o teu Item Lock não faz mais nada, velho, porque até que é Cirano, né? Exatamente. Eu Então, entenderia se fosse, tipo, Item Lock Jamie Tower pra tech tem Evo, né? de Evo, né? É. Uhum. Mas é isso, tipo, não é mais, né? Exato. E, de novo, eu quero ter tempo, tá ligado? Porque daí, quanto mais Uhum, tempo eu tenho, mais cartas eu posso tirar do meu deck e para evitar o impacto de disrupção e tal. Cara, e essa primeira partida foi bem parecida com a primeira partida da minha última, porque apesar do Mankidori, eu consegui um setup interessante de ser. Eu consegui velocidade suficiente para ser agressivo nessa. Então, a mudança de motor, de ter minha evolução para Cirano, se pagou muito aqui, porque eu consegui energia no primeiro turno. E a partir disso, a minha curva ficou muito boa, assim, porque
eu consegui ser agressivo e quando eu peguei o primeiro nocaute, o meu tabuleiro já tava com 13 energias, né? Então, se eu não me engano, eu peguei nocaute no Duskull primeiro e eu não passei o dano que o Budio fez no meu Zoroark, eu deixei os 40 de dano ali para que eu pudesse usar depois, né? Então, eu fui nessa linha e ele cometeu um erro aqui, bem grave, que foi ir atrás do meu Reshiram com a opção de nocaute, e não do meu Mankidori e nem do meu Pato. Então ele foi atrás do meu Reshiram e, cara, aí eu só recuperei o Reshiram e fui atrás daí do Mankidori dele. E a partir do momento que eu fui atrás desse Mankidori dele, ele, obviamente, pra nocautear meu Reshiram, usou Phantom Dive, então eu tava cheio de dano pra trabalhar com 2 Mankidores agora. Então a linha de Duskull dele já foi de arrasta e eu peguei o Mankidori e o Duskull no mesmo turno, assim. E aí, a partir desse ponto, nos 2 jogos foram assim. Quando eu peguei a vantagem de prêmios, eu não perdia mais ela, sabe? Porque ele me dava Xera e tal, eu achava meu deck inteiro de novo e eu ciclava com o papel de os boss, então eu tinha 5 boss no jogo, assim. E chegava um ponto em que. Ah, sim, eu lembro disso, que nessa partida em específico, ele tinha investido muito em linha de Duskull. Então ele tinha um Dragapult e só mais um Dracloak no banco. E aí, quando ele pegou esse primeiro nocaute no Reshiram, eu fui CC nesse Dracloak. E chegou no final de jogo em que quando eu consegui nocaute no Dragapult dele, dando 170 depois mais 170, ele ficou sem linha de Dragapult, assim. Então ele começou. Aí ficou muito ruim, sabe? Ele só tinha o Soluna pra atacar e tal. Então. Aí ele botou o Budio na frente, voltou a me dar item lock e eu fiquei só passando até eu achar. Até ele me dar dano suficiente pra eu ter boss Latias e 3 prêmios, né? No Budio e na Latias e tal. Então, isso foi outra coisa também, né? Ele priorizou tanto da item lock nesse jogo que ele baixou a Latias pra conseguir Budio o turno 1 e tal. E mesmo vendo que eu tinha Poffin. Então, é aquilo, tipo, ele apresentou mais desafio do que o meu último adversário por causa do Mankidori no início, mas ele não conhecia, e não é culpa dele, né? É natural que ele não conhecesse esse matchup o suficiente pra entender que o item lock não deve ser priorizado tanto assim a ponto de você ocupar um espaço de banco com uma Latias, né? Então, quando ele tinha a opção de não fazer isso. Então é isso, eu fiquei uns 3 turnos só passando até ter tudo na mão que eu precisava pra pegar os últimos 3 prêmios, né? Então, primeiro match clean. Segunda partida, ele corrige o erro dele, ele não vem pro Mankidori, ele vem com mais trips e mais Dracloaks pra ele não ficar sem a linha de Dragapult, né? Mas ele repete o mesmo erro de não deixar. Agora sim ele enche o banco dele e não deixa espaço pro Holotia. Então, eu tenho um plano muito parecido, né? E nessa partida é interessante porque no meio da partida começa a encher, começa a nos cercar de pessoas, assim, né? E começa todo mundo a comentar e tal. E foi muito interessante porque em todas as minhas experiências de challenge foi o momento que eu mais consegui locar no tabuleiro, assim. Eu vi que a galera tava começando a falar e eu imediatamente parei, respirei, assim, falei, não, tá, eu tenho que focar muito aqui, porque senão eu vou ficar distraído, sabe? E eu Uhum. consegui desligar a minha audição, assim, sabe? Todo mundo tava comentando coisas do tipo, e foquei muito, assim. Então foi uma coisa que clicou pra mim que eu não tinha antes. E ele me apresentou algumas questões, ele começou a ir atrás dos meus mankidores agora, em vez dos meus Reshirans e tal. Começou a ir atrás começou a dar Kisera nocaute no pato. Só que, de novo, na altura que ele fazia isso, meu deck tava fino, porque ele não me ameaçou com Rolut antes. Então, Uhum. eu me recusava, naturalmente, a começar a troca de prêmios. Então, eu sempre tinha CC e tudo mais, tudo que eu queria. E ele começou a parar de baixar os dois cubos, porque eu tava perseguindo eles, e aí eu comecei a colocar pressão nos Dragapults, assim. Então chegou no final de jogo em que. Era muito engraçado, assim, porque ele batia no meu Psyduck, assim, com o olhar, tipo, nossa, ele vai upar Psyduck, tá ligado? Aí eu recuperava o Psyduck e ele fazia assim com a mão, tá ligado? Tipo, a esperança dele era eu whiffar Psyduck, assim. E Ai, cara. chegou um ponto em que, tipo assim, eu tinha. Ah, e tinha mais isso, porque, tipo, ele tava dando Phantom Dive e tal. E chegou um ponto em que o das Clops dele tava com 80 tava com 70 de dano e ele tinha, nossa, ele tinha dano pra caramba assim que eu distribuí no tabuleiro dele, sabe? Tinha dano pra caramba. Ele tinha um das Clops tava cheio de dano num Dracloak também, sabe? Tinha esses 2 Pokémon que tava focando com o Mankidori e tal. E aí, os primeiros prêmios que eu peguei, ele pegou 2 prêmios antes de eu pegar qualquer um. E aí chegou um ponto em que eu, eu nem precisava ser agressivo naquela altura ali.
mas acabei sendo, assim. E então, o campo dele era tipo Budil, um Dragapult, um Dracloak, um Dusknoir, um Dusclops e algum outro Pokémon agora que eu não vou lembrar. Acho que talvez outro Dracloak, uma coisa assim. É, e aí, tipo, eu acabei sendo. Aí, quando eu decidi ser agressivo, eu peguei nocaute com o Munkidori no Dusclops, Countercart no Dusknoir, limpei tudo assim. E depois desse ponto ele começou a ter dificuldade de achar de volta as peças de Dusclops, né, Dusknoir. E aí eu comecei a bater nos Dragapults, assim. E aí chegou um ponto no final do jogo em que, tipo assim, ele tava com dois Dragapults, cada um com 170, tá ligado? Ele evoluiu o terceiro Dragapult e levou ele pro ativo, assim. E ele. Ele também tava com medo demais de bater no meu Zoroark. Então nem com os pults baqueados ele batia no meu Zoroark, tá ligado? Então ele colocou aquela regra fixa na cabeça dele. Dava pra. Cara, é muito engraçado assim, né? Essa partida foi muito. Foi meio poker, porque dava pra. Só pelas expressões dele, dá pra ver o que tava passando pela cabeça dele direitinho, assim, sabe? Então eu sabia muito o que ele ia fazer por causa disso. Então ele não pressionou meus Zoraks em nenhum momento. Então ele ficou o jogo inteiro se preocupando com o meu pato, assim. E então eu consegui o controle muito fácil assim da partida e terminou do mesmo jeito assim, que ele terminou com dois Dragapults no range do meu ataque de 170. é, e eu tava e faltava só dois prêmios, né? Então, eventualmente tipo, ele colocou Raul Lucia. Aliás, faltava quatro, mas ele eventualmente ele colocou Raul Lucia pra dois prêmios, tipo, no Munkidori e no Psyduck, assim. Só que daí naquele ponto eu não usava mais o Psyduck, ele não tinha mais fantasmas em jogo, né? E aí eu fiz um turno de nocaute Mankidori no Budil, ele subia Howlute nocaute. E aí depois eu tinha três boss no deck e eu precisava só de boss em um dos Dragapults danificados dele pra fechar o jogo, assim. E aí ele acabou, depois de pensar muito num turno assim, ele acabou concedendo, né? Então foi um 2-0 bem clean, assim, de novo, contra. Mais clean do que a primeira até. Porque eu não paisei nada e tal. Importante. E aí eu fui ver assim no final, tipo, tava todo mundo cercando assim, comentando, não e tal, mas ele podia ter feito tal coisa, não sei o que e tal. E aí, tipo, veio a galera me perguntar assim sobre as coisas depois do jogo, então eu fiquei um pouco overwhelmed, assim, sabe? Tipo, nossa, então, e Budil é Uhum. seu deck e tal. Aí o Bruno, não, um amigo nosso ali, né, que a gente conhece e tal. Ah, não, mas ele não podia ter explodido tal coisa. E aí eu fiquei, tipo, me vi respondendo um monte de dúvidas, assim, depois do jogo, tá ligado? Sim. Então, foi uma experiência interessante, assim. Mas Cara, é falta isso. live na vida das pessoas, né, velho? Falta. Falta live na vida das pessoas, cara. Tipo, elas teriam todas as respostas que elas precisam jogando live, tá ligado? Teriam, papo reto. O que mais me assusta não é nem ele descer duas linhas evolutivas de Dusknoir, mas é ele evoluir até o ponto de chegar a Dusknoir. Aham. Porque, cara, esse cara eu acho que ele nunca jogou live e tomou um CC Dusknoir e stall pelo resto do jogo, tá ligado? Uhum. Com Psyduck no banco. Ele Ele não nunca estava tomou. preparado pra isso, velho. Ele, tipo assim, se tudo desse errado pra ti, tu ainda teria stall pro resto do jogo. Porque o Dusknoir ia ficar nativo o resto do jogo. Ele não tem nada pra tirar de lá, tá ligado? É. En- Então, tipo, é muito engraçado porque tu vai ver o Salmon te jogando e, por exemplo, tu começou de Psyduck, vamos supor, na primeira mão assim. Uhum. Cara, o Salmon ele faz poff, ele nem pega das Skull, velho. Uhum. Ele vai pra Exato. quatro drips, sabe? Tipo, e esse negócio de ficar dando Gust sem espaço no Halute, tu tá sempre um Gust atrás, porque tu tem que gastar dois pra pegar dois prêmios. E por causa da falta de Halute, né? Uhum. Então, é por isso que eu falo, cara, que o Dragapult ele tem um piso muito baixo, velho. Porque eu tenho certeza que se uma daquelas Quiseras dele encaixa e tu não consegue recuperar o pato, ele tem jogo. Uhum. Então ele tem um piso muito baixo. Só que o teto dessa porra é muito alto, velho. É muito, muito alto o teto desse deck. Dá pra ver claramente quando o cara, tipo, joga com um deck forte e quando o cara é um cara forte jogando com deck, sabe? Uhum. Sim. Então, tipo, nossa, ele deve ganhar muito jogo, ele deve ganhar muito jogo com um Dragapult assim, porque só que daí tu vai ver o Salmut jogando, por exemplo, e tu vê que o Salmut ele não tem esse negócio de tipo conceito. Uhum. Deck do Dragapult não tem conceito. Uhum. Ele tem que jogar com o que ele tem, mas não tem. Ah, não, eu tenho que fazer duas linhas evolutivas de fantasma, tá ligado? Uhum. Sim. E, cara, o William falou um negócio num dos chats que a gente jogou no mês passado, que talvez comece a se aplicar mais, principalmente pra ti que tá jogando de Zoroark, né? Que, tipo, ele tava jogando com um cara que tava jogando de Coelha e Fantasma, e daí esse cara que tava jogando de Coelha e Fantasma falou, não, meu deck ganha de Dragapult. E daí o William falou, tá, mas tu ganhou de quem?
Hum, tá pois é. ligado? E tipo, principalmente com o Zoroark, e eu imagino que um pouco com o Gardevoir também, mas principalmente com o Zoroark, tu já chegou num nível que tu dá outplay muito fácil, tá ligado? Uhum, Tu dá outplay muito fácil nas pessoas, tu ganha as pessoas porque simplesmente tu é melhor muito facilmente, tá ligado? sim. E Zoroark em específico é um deck que, tipo, se o cara não souber jogar a match, ele não vai se adaptar no meio da match. Uhum, A match já tá fadada, a match já é tua, tá ligado? A match já é confortável pro Zoroark se o player souber jogar. uhum, Mas esses jogadores que são um pouco indisciplinados, nossa, velho, tu vai farmar esses Dragapult assim, tipo, com muita tranquilidade. E em mesas altas, eu não tô falando nem em mesas baixas, tipo, tu vai farmar Dragapults que são ruins, tá ligado? Não, tu vai uhum. farmar todos do challenge. Em nível de challenge, tu vai farmar todos os Dragapult, tá ligado? É, porque a gente tá falando de uma Porque. mesa alta, né? Nesse contexto que eu Exato. acabei de Não, dar, né? exato. A gente tava falando na mesa 2 de um challenge de 20 pessoas, né? Uhum, Então, mesas altas, mesas baixas, tu vai farmar esses put players, assim. Porque é isso, eles estão muito confortáveis, eles estão muito naquela bolha de Gardevoir e Dragapult, tá ligado? uhum, Não, eu vou dar uhum. uma Quissera e ele vai falhar o pato magicamente, assim. É, então, eu garanto que ele ganhou, que ele deve ter ganho partidas assim. E era perigoso ele ter ganho de ti também se aquela Quissera funciona. Uhum, Mas ao mesmo tempo que tu tá contra um jogador que é indisciplinado de Dragapult, ele tá contra um jogador de Zoroark que não é, né? Então uhum. não é só torcer, né? Sim, exatamente. E então talvez tipo isso torne mais frequente assim essa questão do William, né? De tipo, cara, daqui a pouco a gente vai começar a ganhar, simplesmente. Uhum, E daqui a pouco a pergunta não vai ser mais tipo, será que eu ganho de Dragapult? Vai ser, tá, mas ganho de quem? Tá ligado? uhum. Isso. Essa questão do William que tu trouxe agora tá sendo um fato muito importante na minha trajetória inteira com o Zoroark, assim. Porque eu falei isso pra ti, tipo, que tanto jogando de guard, na época que eu jogava de guard, quanto jogando de Zoroark, assim, que a experiência de jogar contra você, de pult, e tipo, tu é um jogador que tem menos de um ano, né? Mas Sim. tu se dedica bastante ao jogo Uhum, e tem pult como main, né? Se dedica a aprender uhum. pult também. Joga contra você de pult, jogar contra outros jogadores de pult gera uma diferença absurda, assim. Imagina jogar contra um Salmit da vida, né? Então a Então. escada, ela é muito longa, né? E a gente. Então a gente nunca mais pode dizer, tipo, não, essa é de Zoroark é massa put, tá ligado? Não dá pra dizer isso Não, assim. não dá, cara. Então, eu entendi isso depois, assim, nos testes que eu fui fazendo e que a gente foi fazendo juntos, né? Porque se a gente depende do nível de desafio que a gente tá colocando na nossa própria, em nós mesmos e na nossa lista, né? Porque nesse caso do challenge eu tava muito tentando testar a lista que eu construí de Zoroark, né? Não, e futuramente a gente vai ver, e futuramente a gente teve uma sessão de trilhos que era Grinsnell contra o deck de Zoroark, né? Uhum, E esse gap, ele já é verdade contra matchups que são favoráveis para Zoroark, mas ele se torna pior ainda para matchups que não são favoráveis. Então, um jogador equivalente de Grinsnell, que nem são esses jogadores de put, eles venceriam facilmente do teu deck. uhum, Imagina um Pedro Ferraz, tá ligado? uhum, Esses gaps são muito enormes, assim. E claro, a gente viu uma linha específica que parecia inganhável pro Zoroark. E claro, pode ter muitos jogadores que não vão jogar essa linha, né? Mas uhum, não é pra isso que a gente treina. A gente treina assim exato. pro pior caso. E cara, se o pior caso não aparecer, a gente não vai, tipo, não, ninguém me ganha de Igris now, então eu vou jogar só de Zoroark, tá ligado? Não, a gente vai querer mudar a lista e tal, porque a gente vai querer jogar até contra os melhores, né? Exato. Mas. Mas cara, o put, assim, eu defendo muito que o piso é baixo no put. Eu defendo que é fácil ganhar de put, mas eu defendo que é muito difícil ganhar evento de put, assim. Uhum, Porque tu vai jogar no piso, tu vai pegar esses players nerd com um arquétipo, um player nerd de Zoroark, um player que é nerd de, sei lá, Kangaskhan e Buffalan. Nossa, tu não vai saber jogar match. O teto é muito alto, assim. E, de novo, não é nem culpa deles, porque nem todo mundo quer dedicar o tempo que o Salma te dedica, né? Mas exato. enfim. E só dedicando tempo tu vai se preparar pra essas matchups super específicas, né? Ou se preparar É. pra matchup típica num nível muito profundo. Então não adianta, Uhum. tipo, fica muito claro, né? Quem tá dedicando tempo ao jogo, quem não tá e tal. E isso não é qualitativo, tipo, a pessoa. As Não. pessoas têm objetivos diferentes com o jogo, né? E tá tudo bem. né? Nesse É, sentido. exato. Tipo, o jogador que caiu contra ti não era um jogador ruim, não era um jogador burro, né? É, exato. Ele, ele só não era um jogador que treinava tanto quanto treina, né?
Exatamente. Então foi. Né? E é muito legal a gente ver isso, porque a gente se sente recompensado por treinar. No sentido, tipo, cara, tá dando resultado o tempo que eu tô dedicando ao jogo e tal, né? Então isso é legal também. Não, e é um resultado muito claro, né? Tipo, é um resultado. Não é um resultado que tu tem que ver as tuas decisões e falar, caramba, essa decisão aqui minha foi boa. Não, Uhum. tipo, é um resultado dominante, né? É, de forma dominante, tu percebe que tu tá sendo recompensado, né? Isso é bom. Exato. E aí, tipo, pô, eu tô indo agora 3-0-1. A gente só tem mais uma rodada. Eu falei, eu tô indo pra mesa um. Eu fiquei, caraca, velho. Tipo, é a segunda mesa um que eu vou pegar no challenge. Então a gente começa a ter esse sentimento, tipo, cara, de repente ganhar um challenge ainda mais tão fora da realidade, tá ligado? Né? É, exato. Começa a ter esse outro patamar de realidade, assim, né? E nessa Sim. altura, tu vem de uma recuperação insana, né? Então tu É, tá 3-1, né, nessa altura. 3-1. É, eu só perdi pra ti, né, no primeiro turno. Isso. Aí eu joguei um pouco por fora, né? Mas na última rodada eu já tô na mesa 2. Uhum. E. Então, eu tô na mesa 2 contra. Eu acho que é o primeiro deck um pouquinho mais rogue, assim, do campeonato. O que eu fiquei impressionado por estar na mesa 2, Uhum. sinceramente. Assim, a mesa 3 tava com um resultado muito parecido com a mesa 2, assim. Então foi um pouco coin flip eu ter pegado o rogue. Uhum. Porque na mesa 3 tinha Gardevoir e Kangaskhan. Tinha Gardevoir e Kangaskhan tank, né? Uhum. Então foi um pouco coin flip, assim, eu ter pego. Eu peguei um deck de. Eu peguei um deck de. Como é que é? Hydrapple? É Hydrapple, né? É, O nome do Hydrapple. Pokémon? Sim. Tá. Cara, o primeiro jogo eu achei que fosse praça de festa. Porque eu escolhi começar e tipo, ela foi setando as maçãzinhas de estágio 1, que eu esqueci o nome. Uhum. E, cara, quando eu vi que era praça de festa, eu setei dois Arrowhands. Uhum. Porque é mais ou menos o plano de jogo do praça de festa, né? E eventualmente, numa dessa. O deck dela tinha muito aquele kitzinho de caça-inseto, acho que é o nome, Uhum. kit de Sim. caça-inseto. E num desses kits de caça-inseto, ela achou um Hydrapple. E daí eu falei, eita, eu não tô com parte de festa. Só que nessa altura eu já tinha pego 4 prêmios com o Iron Hands, e quando meu Iron Hands foi nocauteado, eu peguei o meu sexto com Iron Hands. Hum. Foram seis prêmios de Iron Hands, assim. Uhum. Inclusive, cara, todas as meninas que eu joguei contra eram muito simpáticas, velho. Eu fiz a mãozinha contra elas, nenhuma delas ficou brabinha, frustradinha, tá ligado? Esse é o normal Todas, tipo, deles. entraram na. E todas elas entraram na brincadeira, tipo, a menina do Charizard eu cortei pegando só a carta do topo e botando embaixo, né? Uhum. Ela deu risada, falou Tord Way. Então, tipo, todas muito simpáticas, né? Sim. Enfim, e cara, foi muito engraçado essa match, porque era eu dando o gerador e ela dando kit, tá ligado? Os nossos turnos duravam séculos, porque eu ficava dando ela também, aí eu hitava, ela errava, eu falei, não, o gerador é melhor que o kit, tá ligado? Que maneiro. Foi o matchup inteiro, assim. Daí. Mas é isso, e daí no segundo jogo eu já fui preparado pra uma curva de prêmios de Hydrapple, não de praça de festa, né? Então eu Uhum. já setei meu Miraidon, porque eu percebi que iam ter muitos Doggerpons. No primeiro jogo ela bricou, mas eu já fui entendendo que no segundo eu não tava contando com o mesmo, né? Uhum. Ela escolheu começar, o deck dela começava de começar a comprar com o Doggerpon, né? Kit caça em festa e tal, kit caça inseto e tal. E a curva de prêmio foi terrível, assim, pra mim no segundo jogo, ela acabou ganhando. Ahn, era muita energia, assim. Eu conseguia pegar 2 prêmios no Iron Hands pra controlar a. Eu esqueci o nome da linha evolutiva da Bayleaf lá. Uhum. ah, eu conseguia controlar aquela linha evolutiva para não dobrar as energias, mas ao passo que eu fazia isso, ela já tinha tipo 3 Ogerpon loadado, então ela nem precisava mais multiplicar as energias dela, porque as que tinham no board já era o suficiente para dar nocaute. Uhum. Eu falhei o nocaute com o Zekrom quando eu precisava pegar os últimos dois, então a curva de prêmio foi bem terrível assim para mim. No segundo jogo foi boa. Quer dizer, no terceiro jogo foi bom. Ela começou de Ogerpon, então eu comecei de gerador, só que daí eu botei gerador no meu Miraidon. No meu Miraidon eu puxei, tipo, Miraidon, o estágio básico do Magneton e outro Miraidon. Aí, tipo, eu dava 2 Miraidon e ficava pegando Miraidon no Ogerpon, aí ela pegava o nocaute no meu Miraidon, Miraidon no Ogerpon, ela pegou o nocaute no meu Miraidon, daí foi Ursaluna e Prime Catcher pra jogo, assim. Então Uhum. foi uma linha mais normal, assim, dessa match. Uhum. Ahn, eu acabei não indo pra Iron Hands, mas no segundo jogo eu entendia que ela queria muito ir
pra Ugerpon, e se eu quisesse eu poderia ter os 6 prêmios no Ugerpon, sim. E foi o que aconteceu. Maneiro. Ah, Teve muita adaptação, né, ao longo da série. teve. Foi que nem eu falei, cara, tipo, o deck de Miraidon, ele tem um certo. Ele tem uma sala. Ele tem um gap, uma sala pra mérito, né? Mas dentro dessa sala, desse room que ele tem pra mérito, mesmo dentro disso, todos os jogos eu poderia ter perdido. Uhum. Então eu acabei essa última quinta rodada, eu acabei então o campeonato 4-1, né? Essa foi minha última rodada. Mas eu poderia ter acabado 0-5, tranquilamente, assim. Porque mesmo dentro desse room de mérito que tem, de tu fazer adaptação, correr alguns riscos, filtrar o deck, ordenamento e etc. Mesmo assim eu podia ter falhado tudo, assim. Então, ele tem esse room, mas de qualquer forma, no fim do dia é um grande deck de coin flip, assim. Tudo que tu pode fazer é aumentar a tua porcentagem, né? Exato. É isso que tu faz a pilotagem do deck inteiro, tu vai aumentando, assim, tua chance. Perfeito. Cara, então, pô, tu teve uma recuperação muito boa, tu tava na contenção ali pro título se eu e meu adversário na mesa 1 empatássemos, né? Porque a gente tava Exato. 3-0-1 nessa altura. E eu fiz um favorzaço pra ti, né? Porque o teu critério de desempate foi o maior do campeonato, assim. Foi, papo Tua reto. porcentagem tava insana. Tua porcentagem tava tipo uns 80%, negócio que eu nunca vi, assim. É, tu fez a boa mesmo. Né? E aí eu caí então contra um outro matchup que eu queria cair contra, que era Goldengo, né? Então, inclusive, a gente teve até uma interação, porque. E o meu adversário sabia que eu tava jogando, só que eu não prestei muita atenção nas mesas do challenge inteiro, então eu não sabia do que ele tava jogando, assim. Tu teve Aí. muitas matches de. Tu teve muitas matches de Pult e Zarg, né? Então, costumeiramente tu era a última a mais, assim, então é a vida. Exato. E aí, só que daí ele jogou limpo, assim, falou, não, tu já usou esse todo Scroll? Eu falei, ah, cara, não vi o jogo ainda. Ele falou, ah, então agora tu vai usar, tá ligado? Eu falei, ah, tá, então tô contra Goldengo, ok, beleza. Uhum. E, cara, foi. E Goldengo, assim, a minha experiência de todo Scroll contra Goldengo é a seguinte: primeiro, depende de qual tech eles estão rodando. Se eles estão rodando Mega Mawile, velho, tipo, putz, é muito bom pra mim, assim. Eu posso começar tomando os 3 primeiros prêmios e eu já voltei muitas vezes contra Mega Mawile, sabe? Então eu me sinto muito confiante, é uns 80-20, assim, sabe? Uhum. Mega Mawile não ajuda tanto ele, assim. Mas se for Mega Lopunny, aí eu preciso tomar cuidado. Tá ligado? Preciso tomar mais cuidado, assim, porque se eu começar muito atrás, eu já não vou conseguir voltar, assim. Então, cara, eu tava com. Primeiro, o meu maior desafio de tirar o tema evolução era essa matchup. O tema evolução é bom Sim, por causa da matchup de Golem. Porque você pode manter uma linha só de todos Cruel no seu banco e se ele for nocauteado, tu recupera no mesmo turno, né? Então sim. nessa altura eu tinha que. Eu ativamente me preocupar em colocar 2 Soul em jogo. E não só isso, eu tinha que me preocupar em colocar 2 Soul em jogo o mais cedo que eu pudesse. Porque, diferentemente do Goldengo de Enersearch Pro, ele não vai ter aquele turno que ele usa Enersearch Pro e é explosivo e descarta tudo no mesmo turno. Ele vai descartando aos Uhum. poucos com o ciclo lunar e aí ele vai pegar o primeiro nocaute no Zorak com recuperação mais energias da mão, né? Então, a minha ideia é já. E claro, o plano geral do Zoroark é que impedir o máximo possível que ele pegue prêmios no início do jogo, porque ele vai pegar alguns com a coelha, inevitavelmente. Então, eu preciso ativar os outros Skrulls. Eu tenho pressa pra isso, né? Basicamente. Então, só que ao mesmo tempo ele tem lá uma pedra dando 70 de dano em tudo, tá ligado? Então, tem essas complicações. Pra primeira partida, então eu faço um setup de. Eu consigo fazer um setup de 2 Oruas, 2 Toad no banco e tal. Só que, cara, o meu, além de pegar 2 Poffins, o meu setup é lento. Então, o início dele é rápido, assim, ele já pega 2 prêmios com o Soul Rock, um no Totsuku, outro no Mazoru, assim. E, cara, eu não consigo achar meu Cirano, velho. Eu não consigo achar meu Cirano. E aí foi muito engraçado, porque foi aquele turno que eu pensei, cara, pô, eu tava com a capa na mão, eu falei, cara, caixa secreta seria absurdo nesse turno, assim. Porque era Uhum. Cirano, era super vara e ultra bola e tudo mais pra todo Squirrel, então eu ia explodir, assim, mas. Eu só fui com o draw do Fezandipt e até eu conseguir achar meus Zoroarks, ele já tinha pegado, tipo, 3, 4 prêmios, assim. Então eu tomei overwhelming muito, muito fácil, assim, nessa partida. Eu eventualmente achei o Toad Cruel, mas aí nesse ponto já não adianta tanto, porque. Primeiro que eu demorei pra ver se era coelha, né? Eu não tinha certeza ainda. Aí ele baixou a Baniri e teve um turno. Esse turno foi importante, porque ele tava com várias energias já no descarte. E ele tinha pegado acho que uns 3 prêmios nessa altura. E aí eu
dei boss na Baniri. Só que assim, nessa matchup, eu frequentemente não tenho que me preocupar em achar recursos, porque o Golden não tem disrupção, né? E se meu início é rápido o suficiente, eu geralmente nem quero dar disrupção, tá ligado? Tipo, porque eu não preciso, assim. Então, geralmente não tenho essa preocupação, mas eu. No automático, assim, vi uma Baniri, então o automático é boss knockout, né? Quando tem o todo score ativo. E eu fiz isso. Só que eu não tinha vários recursos de recuperação que eu precisava. Eu não tinha restabelecido o segundo Toad School desde que ele tinha sido nocauteado no início do jogo. Então, eu só tinha o Toad School lá. Então, se aquele Toad School fosse nocauteado, eu tinha muitos problemas. Claro que o Goldengo não. Matematicamente era muito difícil pro Goldengo pegar aquele nocaute. Mas eu esqueci do Cramoran. Então, quando eu peguei nocaute naquela banir, eu fui a 4. E aí ele teve Cramoran nocaute no Toad Cruel. E aí eu, obviamente, não ia conseguir restabelecer o Toad Cruel no mesmo jogo, no mesmo turno, né? E aí ele foi, tipo, bola de neve, né? E aí ele teve acesso às energias dele de volta e pegou mais 2 prêmios. E ali a minha esperança. Ele foi a 2 ou a 1, não lembro, eu acho que ele foi a 2, pegando nocaute no Zoroark, assim, e aí a minha esperança foi capa no Zoroark do ativo, Kisera, e vamos ver, sabe? E aí eu lembro que eu dei Counter Catch no Latone, inicialmente numa ideia de comprar tempo pra eu remontar o Todos Cruel, só que, e eu tava a 3 prêmios, né? Só que daí, tipo, o nervosismo bateu na mesa 1, assim, eu acabei decidindo pegar um nocaute no sentido, tipo, não, preciso pressionar prêmio, só que eu não tenho como pressionar prêmios dos atacantes 170 contra um Goldengo, né? Então, talvez se eu não tivesse pegado o nocaute nesse Luatone, seria uma peça a mais que ele precisaria. Ele precisaria achar um balão para. E ele já tinha gastado os 2 turnos, né? Eu precisaria achar um balão para Uhum. mover esse Lunatone. Mas eu pego esse nocaute e. Como todo bom Goldengo numa Quixada pra 2, ele acha. Ele acha energia suficiente e boss pra nocaute no meu Fezandipt, que tava no meu banco desde o início do jogo, né? Então ele acaba vencendo. A minha experiência nesse jogo era ok, mas não era alto o suficiente pra eu reconhecer tão rápido quanto eu deveria escupar, sabe? Então a partida foi longa e eu tinha começado com uma derrota, assim, então já tava com uma situação complicada. Faltava acho que 25 minutos no relógio, 28 minutos, uma coisa assim. Então beleza, fui pra segunda, né? E agora, essa partida foi bem mais típica, no sentido de que ele cometeu um erro no início, primeiro. Eu dei Poffin pra 2 Toad Schools e tinha um Zoro na mão. Então eu sempre escolho antes fazer 2 Toad Schools, porque, de novo, se eu tiver as 2 linhas ali, eu posso começar muito atrás, que tá tudo certo, né? E aí ele pensando que vai me punir, ele dá boss na minha linha de Zorua pra nocautear com o Sorok. E ele até brinca assim, porque a gente Uhum. tava conversando ao longo do jogo, né? Viu? Da próxima vez tu baixa 2, hahaha, não sei o que, sabe? E Uhum. eu olhei pra ele e pensei, cara, tu te fudeu, tu se ferrou agora, sabe? Porque eu consegui restabelecer meus Zoruas muito fácil, assim, consegui o Fezandipt e Uhum. tal. E consegui meu Todo Scroll no timing perfeito, assim. Então a minha cor foi certinha. E aí do nada, assim, ele pegou um prêmio só com o Sorok e ele já tava com 5 energias no descarte e sem acesso a essas energias, né? E aí eu tava na posição perfeita pra começar a punir a coelha quando ela viesse, punir o Camoran e tal. Então, eu puni a Baniri, ele usou a super vara dele pra botar a linha de Baniri de volta no deck, assim. Então, a Baniri dele ainda me deu trabalho, porque de longe é a melhor tech contra dessa matchup. E o meu adversário sabia jogar contra essa matchup. Ele era nerd pra caramba, então ele sabia jogar contra um todo Skrull. É, Uhum. então ele sabia que mesmo a Lopunny causava incômodo no meu Zoroark, assim, bater 230 no meu Zoroark poderia ser incômodo dependendo da situação, né? Uhum. Então. E ele tinha ameaça no meu Fezandipt e tal, então ele tava criando várias ameaças assim pra mim, né? Mas de novo, eu não enfiei os recursos e no final das contas, ele tinha uma Megalopony com 170 no board dele, ainda tinha 3 prêmios, ele tava com 2 e eu sabia que eu tinha draw o suficiente, inclusive eu comprei até a última carta do deck pra revelar pra ele boss, pra fechar o jogo na Megalopony. E a gente terminou a partida faltando 2 minutos, 1 minuto e meio pra série terminar. Uhum. Então, eu fui embaralhando, né? Porque, enfim, ele tinha chance de me doncar, só que ao mesmo tempo, tipo, o João do passado teria cedido a pressão, teria embaralhado mal pra não desagradar o meu adversário. Só que eu falei, não, tipo, eu vou fazer o pile, tá ligado? Eu até falei pra ele, ó, só que eu vou embaralhar direito porque, tipo, eu falei pra ele, É, tu pode tentar me doncar, mas eu vou embaralhar direito, tá ligado? Tipo, eu não vou apressar o meu embaralhar, vocês né? estavam. Vocês estavam jogando pra Donk, né? Tipo, Sim, se faltasse 10, 8 minutos pro jogo, eu ficaria um pouco desconfiado com o Pile, né? Mas sim. como vocês estavam jogando pra Donk, faltava só 2 minutos,
Aí, tipo, 1 minuto e meio embaralhando ou 10 segundos não fazia diferença, né? Porque você tá jogando pra Dunk. Sim, exato. Então, tipo, era isso, assim. Então, eu expliquei pra ele e tal, ele de boa, assim, só que daí a gente ia setar, e aí ele falou, ah, não, na real, cara, vai ser só empate. Ele me ofereceu, na verdade, a gente flipar pelo título, né, porque era garantido Uhum. que a gente não, nenhum de nós ia vencer o evento, porque a gente Sim. ficaria 3-0-2, né, então ficaríamos com 11 Aham. pontos, e tu, por exemplo, tava com 12, com 4 vitórias, né. Uhum. Então, só que eu falei, cara, tipo, pô, eu pensei, a minha primeira vitória de challenge eu não quero que seja no flip, né, então... Uhum. Então eu vou aceitar esse empate aqui, tipo, top 3, top 4 e tô de boa. Eu expliquei isso pra ele também, né? Então a gente terminou Sim. empatando. Um gosto um pouco amargo, mas, tipo, eu não. Tinha algumas decisões que eu poderia ter maximizado mais as minhas chances na primeira partida, como aquele nocaute no Latone, principalmente. Mas, ao mesmo tempo, foi muito no detalhe, assim, né? Então, o meu início foi muito lento e a minha experiência contra o Goldengo era essa. Na planilha lá, contra o Goldengo, o win rate estava, tipo, 57%. Porque é isso, se eu começava bem, eu ganhava. Se eu não começava Uhum. bem, frequentemente eu perdia, sabe? Então, Sim. e de novo, e teve o mérito do meu adversário também, que ele sabia jogar essa matchup. Então, Sim. um gosto amargo de ter whiffado o título pela segunda vez seguida contra um Goldengo, mas Uhum. dessa vez o feeling da partida assim, foi bem melhor do que daquela outra, porque daquela outra eu senti que eu só não tinha nível o suficiente. E dessa sim eu senti que foi acontece assim, sabe? Tipo, a gente tava pareado em Uhum. nível, uma partida foi boa pra mim, uma partida foi boa pra ele. Tá suave, saiu desse empate em paz, assim. Então, terminamos. Você tinha chances e você não pegou pela vitória de challenge por causa de resistência, né? Uhum. Então, ficou o título pro Mega Ganska Tank, né? 4-1, Uhum. você ficou em segundo e eu fiquei em terceiro por causa da minha resistência insana. Então, nós dois ficamos no top 4. E, cara, como eu disse, né? Eu saí me sentindo bem, de forma geral, com esse resultado. Mas como é que foi o feeling de conclusão pra ti desse evento? Foi ok. Eu tava um pouco com. Assim, eu tinha horário marcado pra outra coisa no dia. Então, eu acho que. Na hora eu fiquei feliz, principalmente por causa da premiação. Era bastante pack, era bastante produto, assim. Eu acho que eu Uhum, abri naquele dia uns 15 packs, assim. uhum, Mas, cara, eu fui. Além de você estar de prova, minha namorada, assim, eu fui dormir muito, muito, muito chateado, cara. Eu fui dormir, tipo, falando 40 vezes, cara, eu queria muito ter vencido, tá ligado? uhum, uhum, Tipo assim, eu fiquei nesse feeling o final de semana inteiro, assim. E. E claro, o feeling é muito menor quando tá jogando de Miraidon, né? Porque esse eu queria ter vencido. Ele é. Ah, eu queria ter hitado um gerador, né? Então, uhum, tipo, um uhum. feeling meio que não tem ligação contigo, né? Sim, E no fim das contas, eu não venci por causa de resistência. Então é outra coisa que também tá um pouco fora do meu controle. sim, Mas o sentimento de querer vencer vai sempre estar lá, né? sim. Mas em geral foi positivo, assim, apesar de ter batido na trave. A premiação foi legal, o campeonato foi legal. E eu saí de lá, tipo, tendo certeza que esses campeonatos com um nível menor eu vou conseguir bons posicionamentos, assim, boas colocações. Mas o que me deixava animado mesmo era o challenge pra nerds, né, que a gente jogaria. Porque eu sei que lá teria jogadores que tirariam um pouco esse feeling meu de eu só ganho evento de nível baixo, sabe? Uhum, Tem muitas aspas. sim, Eu queria ter um pouquinho, eu queria ter uma vitória contra pessoas de mais relevância, né? Queria ter um uhum, resultado mais expressivo, né? sim, sim. E mas esse foi o sentimento geral, assim, tipo, eu não me senti, apesar de eu estar colocando esses pensamentos que passam, né? Não foi nem um pouco negativo, assim, o saldo foi, eu fiquei bem feliz, assim, com o segundo Sim. lugar. Cara, E, de- e só pra deixar registrado uma coisa que eu falei em outros lugares, né? Mas aqui no Mesa One eu não falei, Uhum, que que assim, qualquer evento que eu for participar a partir de agora vai ser lucro. No final do evento eu vou ficar super feliz. Porque nessa primeira season eu não esperava fazer pontuação nenhuma, assim, no ranking, pro Mundial e etc. E agora que eu tô com 40 pontos, eu tô muito feliz, assim. Então, mesmo que na Paladino eu tivesse ficado de 20 pessoas, eu tivesse ficado em 10º lugar, essa season em especial, o saldo vai ser sempre positivo porque eu fiz ponto, assim. uhum, Então, a season como um todo eu nunca vou ficar triste assim de sair de um evento, porque
o saldo vai ser sempre, o saldo de sentimento vai ser positivo, né? Porque Sim. eu não esperava fazer ponto, eu tô fazendo ponto, então, tipo, vambora, né? Qualquer coisa pra gente agora é lucro. Exatamente. A gente endeusava um pouco no sentido de ser um conceito distante, né? Pontuar. Então a gente vê nós ali nessa posição, né? É muito gratificante, assim. E eu acho que nós dois, me corrija se eu estiver errado, que estamos passando por um momento de mudança de objetivos. Enquanto que um tempo atrás nosso objetivo era, não, dessa vez eu não quero usar item no item lock, eu não quero. Não quero errar coisa de etiqueta de mesa. Meu objetivo é tal coisa, assim, objetivos muito pequenos, né, de introdutórios ao jogo. E nessa semana de challenge, mais ou menos, eu vi um vídeo do Simon Feng, que é um jogador também de alto nível e tal, do cenário mundial, e ele fala assim, cara, os jogadores de alto nível, o que eles têm em comum na mentalidade é que eles não têm esses objetivos tipo, eu quero fazer dia 2, quero ganhar 4. Não, eles vão pro evento para ganhar, sabe? Então, Uhum, essa é a mentalidade mais otimizada, assim. E eu acho que nós dois estamos chegando num ponto, ou já chegamos, melhor dizendo, num ponto que a gente chega no evento aqui no Challenge, né? A gente fala, não, eu quero ganhar, porque a gente sabe que isso é palpável, né? Apesar de que a gente reconhece o nosso nível. Então, por exemplo, se a gente estiver jogando um challenge com o William lá, obviamente, tipo, a gente não vai ter expectativas de ganhar. Mas a gente tem esse objetivo, se é que isso faz sentido, sabe? A gente entra pra ganhar o máximo de partidas possível, né? No uhum. evento e tal. Então, eu me vejo bastante aplicando mais essa mentalidade, assim. Sim. É, não, eu tô zero essa mentalidade herói, assim, principalmente essa season. Eu jogo, todo jogo que eu jogo, obviamente eu entro pra ganhar, sim. Mas hoje eu não tô entrando no evento pensando em ganhar, assim, nenhum challenge eu entro pensando em ganhar, nada do tipo. Uhum, Porque o jeito que a minha mentalidade ela funciona melhor, principalmente para meu para o meu desempenho, uhum, é eu pensar que não tenho pressa, assim. uhum, Então, é meu mantra, assim, em toda essa season. Então, eu super entendo esse pensamento e o Raul ele fala muito sobre isso. Ele falou um pouco, eu acho que no Regional de Mérida, né? uhum, Como ele ficou, tipo, em 100º lugar, ou, tipo, 90º, alguma coisa assim. E que era um resultado bom, era tipo 931, alguma coisa assim, era um resultado super positivo, sabe? uhum, E ele falou que ele tinha ficado super triste com o resultado, da mesma forma que o Rafael e o Iti fala sobre isso, né? Porque eles são aquele tipo de pessoa que eles estão 4-2 5-2 no regional, e eles preferem perder e não ir pro dia 2 do que dar ID e ir pro dia 2 assim. uhum, Então, mas no meu primeiro regional, meu objetivo vai ser ir pro dia 2. Então, se eu tiver 5-2 na última rodada, eu vou dar ID 100% das vezes, porque meu objetivo vai ser ir pro segundo dia. uhum, Então, eu ainda não tenho essa mentalidade, mas uma forma, é um pensamento mais pessoal. uhum, Funciona melhor pra mim se eu tiver a mentalidade de que eu não tenho pressa. Quando acontecer, não vai ser porque eu entrei lá com vontade que isso aconteça, mas porque jogo a jogo eu ganhei ainda. Então, uhum, acho que no meu caso é mais esse sentido, assim. uhum. Então, cara, eu vou pra um challenge na Paladinos com 6 pessoas. As 6 pessoas só jogam Liga a vida inteira. Eu não vou ir pensando que eu vou ganhar o challenge, assim. Sim, Nenhuma das vezes, assim. Eu vou ir pensando, eu quero ganhar essa primeira rodada e a segunda rodada. Se uhum, acontecer, legal, tá ligado? sim. Claro que eu falo tudo isso, mas quando eu fico em segundo lugar, eu ainda fico triste por não ter ganho, né? Sim, Perceba. sim. Mas, é assim, mas são sentimentos que eu não controlo, né? Nesse sentido. Eu acho que a questão é de não nutrir uma expectativa de vitória, né? Porque eu acho que esse é um problema também. E essa mentalidade que eu falei agora, ela tem uma armadilha, porque se você. Uma coisa é você ter o objetivo de vencer, e outra coisa é criar essa expectativa, porque daí, se você cria expectativa, você gera frustração, né? Então, apesar de que eu apoio muito essa mentalidade de não ter pressa, eu acho que ela combina muito com o teu perfil, né? Uhum, Eu me vejo. No meu arco, assim, eu me vi crescendo a partir dessa vontade, porque no meu caso, não ter vontade de vencer, às vezes me fazia jogar algumas coisas sem tanta vontade quanto eu poderia estar jogando, sabe? Tipo, às vezes eu uhum, desistia um pouco antes do que eu precisava, assim. Então, uhum, me dá esse flick, tipo, cara, não, sabe? Você pode vencer o evento, tá ligado? uhum, uhum. Tipo, me dá muito um gás, assim, de, às vezes, procurar alternativas na hora que eu não tinha encontrado, assim, tal. Então, é interessante que até a gente registre essas duas perspectivas diferentes, né? Esses dois perfis diferentes de mentalidade, mesmo para jogadores que têm o mesmo tempo de É. Pokémon, né? Não.
E é bom, e eu volto a ressaltar que é bom sempre botar as expectativas junto com a realidade, né? Uhum, Então, o meu primeiro regional, eu sei que é uma realidade muito baixa, uma realidade muito baixa eu ganhar, né? uhum, Mas o meu objetivo vai ser passar pro dia 2. Agora perceba, se eu tiver 7-0 indo pra última rodada do dia 1, aí é óbvio que eu não vou dar ID, porque não faz diferença nenhuma se eu perder ou ganhar. Óbvio sim, que eu vou ganhar, óbvio que eu vou tentar jogar, né? Então, eu falo esse tipo de coisa porque é bom setar esse tipo de objetivo, pra mim uhum, foi bom, porque eu sei as decisões que eu preciso tomar. Então, eu sei as decisões que eu preciso tomar a partir disso. Então, tipo, eu nunca tive esse problema uhum, de faltar gana partida a partida pra ganhar. Eu nunca tive esse problema de, desistir fácil, ou tipo, tá 0-13 e ir pra uma partida, tipo, meio broxado, porque eu já sei que eu não tenho chance de ganhar o uhum, evento, sabe? sim, sim, E então, por isso, esse sentimento nunca fez sentido pra mim, sabe? uhum, Eu sempre tento setar objetivos mais baixos, porque isso facilita muito, de novo, né, na minha perspectiva. uhum, Então, então, é claro, tipo, eu falo isso, mas não com o objetivo de, não, eu sou um perdedor e eu não gosto de ganhar, tá ligado? sim, sim, Mas, mas é que esse modo funciona pra mim, né, esse modus operandi, e eu nunca tive esse problema também de tipo, por que eu não tenho chance de ganhar um evento, por isso eu desisto um pouco mais fácil, ou por isso eu não me motivo tanto, né? sim, Mas, cara, eu acho que esse pensamento é o melhor, assim, nesse perfil. Se esse problema era recorrente, o melhor pensamento que tu tem que ter é que tu é o melhor do mundo, que tu pode fazer tudo que o teu deck é o mesmo que o William. Se o William vence 100% das vezes, por que que tu não vence? Tu tem que vencer 100% das vezes também, tá ligado? sim, Eu exato. acho que esse é o melhor dos casos, assim, pra esse tipo de pensamento. Mas eu nunca tive. O meu mindset foi sempre tipo, cara, eu tenho o mesmo deck que o William, e, e o William vence todas as vezes, mas eu ainda não tô lá, então vamos com calma, assim. Se Boa. daqui a 10 anos eu estiver vencendo o Challenge, eu vou estar no meu tempo. Tipo, não, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou me sentir, tipo, intimidado pelo tempo que eu tô jogando Pokémon, o tanto tempo que eu demorei pra jogar. Cara, tu pega meia hora de Twitter, velho. Tu vê. Ontem, ontem mesmo eu vi um Twitter que era um cara falando, tipo, depois de 2 anos e meio, finalmente eu venci minha segunda Cup, tá ligado? Uhum, sim, sim. Então, tipo, nossa, sem pressa nenhuma, assim. E são perfis diferentes que funcionam, né? Exato. Não, e é muito natural isso acontecer, inclusive, né? A gente viu jogadores muito condecorados falando que demoraram muito pra vencer uma Cup, por exemplo, ou que nunca venceram, né? Coisas do tipo. Sim, né? E aí a gente vai pra essa transição, então, entre eventos.